foi organizado pelo grupo de estudo aqui do templo. Eu, particularmente, agradeço aos dirigentes por terem me convidado para fazer parte deste evento, o que, com certeza, significa muito para todos nós, né? E buscando o estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para compreendermos melhor os nossos trabalhos espirituais, aquilo que nós estamos propondo, não só para quem nos procura no atendimento, não só para os nossos visitantes, mas também para nós mesmos. É muito importante compreendermos aquilo que estamos fazendo. Assim seremos mais produtivos e caminharemos com mais firmeza naquilo que nós objetivamos para nós mesmos, principalmente buscando a nossa evolução. Para darmos início, então, aos eventos que aqui foram propostos. 7 auxiliares são os apóstolos. Algum tempo depois, o número de judeus que se encontravam, seguidores de Jesus, aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmão, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Procópio, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um não-judeu que antes tinha sido convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre as cabeças deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém. O número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitaram a fé cristã. Graças a Deus. A leitura desse evangelho, eu acho que é bem interessante em relação ao grupo de estudos, devido à missão de cada um deles. Um grupo jovem que se reúne na busca do conhecimento. Então, nesse evangelho, eu identifico esses espíritos que estão nessa missão a Estevão. Estevão era um jovem que foi escolhido para fazer algumas tarefas. Então ele pega essa tarefa dele e faz uma grande missão espiritual. Ele começa a curar, ele começa a levar a palavra e a alegria para onde ele vai. Ele tinha algo diferente nele, ele tinha algo especial. Então ele começa a ser perseguido. Mas ele começa, mesmo sendo perseguido, a continuar a sua jornada espiritual. A história dele é bem pequena quando vocês buscarem no Evangelho, em Atos, que vocês vão encontrar essa passagem, e aqueles que gostarem, vai encontrar também, né, por Emmanuel e Chico, né, Paulo e Estevão, que é muito interessante, que a grande estrutura espiritual de Paulo vem de Estevão, porque Estevão foi muito perseguido por Paulo naquela época. Então, a vontade de servir de Estevão era tão grande de anunciar a palavra que ele levou até no último momento, quando ele foi apedrejado, ele aceitando a espiritualidade, ele aceitando a sua missão, quando todos que estavam ali jogando as pedras, Paulo estava distante, vendo aquilo, assistindo toda a cena. Ele falava que ele estava vendo Jesus, que Jesus estava esperando por ele. E ele perdoou cada um daqueles.
Então, a história de Estevão, ela é uma história que é muito ligada a esse grupo de jovens que estão aí. A missão começa agora, a partir do momento que vocês recebem. Ele recebeu de uma forma simples, ele tinha que ajudar no templo, ele tinha que fazer algumas tarefas que os apóstolos tinham determinado para ele. Ele vai lá e faz milagres, ele cura. Então ele muda a história da missão dele. Então, isso é muito importante para todos nós. Que tudo que foi dado pela espiritualidade, ele seja multiplicado. Às vezes a tarefa ela pode ser pequena, mas nós podemos transformá-la num valor tão grande para nós e mudarmos a nossa própria história e a história daqueles que vão vir depois. Então, quando Paulo, ele consegue seguir a Jesus, ele tem a visão de Estevão e Abigail. Então, você vê que na história do Evangelho, poucas pessoas conhecem essa história, mas eu digo a vocês, aqueles que ainda não conhecem a história, não conhecem esse grandioso espírito, que procure entender um pouquinho e vai ver como se identifica essa cultura espiritual que esses meninos, que esses jovens estão trazendo. É um olhar novo. Na verdade, nós desejaríamos fazer tudo no templo. Mas são muitas tarefas. Agradeço a vocês, parabenizo, tenho certeza que o que vocês estão fazendo é grandioso. Vocês estão transformando consciências. Consciências que ainda não estão preparadas para o ensinamento da espiritualidade. A espiritualidade, ela vem falar com um olhar novo, numa linguagem diferente. E será que esses que estão junto de vocês já não modificaram essa consciência? Nós já percebemos que muitos que participam desse grupo têm uma transformação, já têm uma maturidade espiritual e dá a todos nós já uma segurança, porque a presença de espírito já mudou. Porque o conhecimento, ele é sim, além de ser uma estrutura, uma cultura, uma ciência, é a grande porta para que a espiritualidade possa agir com grande beleza e raciocínio sobre os nossos espíritos. Obrigada a todos. Foi muito bem colocada a posição da Elisângela sobre a história de Estevão. E que todos têm a sua importância em qualquer setor, em qualquer grupo em que haja sociedade. Que seja no templo, em qualquer casa de oração, numa empresa, em casa. Tudo funciona como se fosse uma máquina composta de várias engrenagens. Tanto a engrenagem grande, quanto aquela engrenagemzinha bem pequenininha, até mesmo um pequeno parafuso. Se ele não estiver executando a sua função, a máquina toda para de funcionar. Então não existe que, eu gostaria de estar em tal grupo que é mais importante do que o meu. Principalmente no trabalho espiritual, meus irmãos. Isso não existe. O que existe é o coletivo, todo trabalhando em conjunto, e assim faz com que todo o sistema funcione. É assim que nós devemos servir a Deus Pai Todo-Poderoso. Os apóstolos eram muito ocupados para estarem cuidando de dinheiro, de questões administrativas da sua ordem, daquilo que eles estavam fazendo. E eles, se ocupando disso, estavam deixando de fazer outras tarefas que competiam a eles. Então, foi designado um grupo de apoio, mas não menos importante do que os apóstolos. Veio Estevão, fez a diferença, mesmo sendo vamos colocar de maneira que nós entendemos melhor, mesmo que seja do segundo escalão, mas teve uma função, um papel tão importante quanto os do primeiro, quanto os apóstolos. E assim somos nós. E principalmente o grupo de estudos se destaca nessa parte, nos surpreende. E Elisângela observou que quem participa do grupo já aparece diferente do que era antes. São jovens já modificados, já com uma certa estrutura, e posições
importantes dentro do templo e que faz a diferença, não só para aqueles que estão se beneficiando da participação deles, mas todos nós ganhamos com isso. Veja bem, se é estudo, é aprendizado, é formação de nova consciência. E eles estão estudando o Evangelho, procurando entender aquilo que os apóstolos viveram, o que Jesus nos ensinou. Nós somos uma doutrina cristã. É o que nós praticamos o cristianismo, mas na essência espiritual, na mesma essência que Jesus praticou aqui na terra. Jesus teve a sua atuação puramente no mundo espiritual. Isso que ele veio nos ensinar, isso que ele tentou nos mostrar. Ele disse isso aos apóstolos, quando foi questionado pelos apóstolos, principalmente quando ele foi questionado por 2 apóstolos, que por que Jesus falava com as pessoas somente por comparações. Jesus, muito sucinto, disse: a vocês como são felizes. Deus lhes mostra a verdade dos céus. Vocês têm olhos, então vocês enxergam e veem. Têm ouvidos, escutam e ouvem. O que Jesus quis dizer com isso? Muita gente não entende, mas nós entendemos que os apóstolos tinham uma faculdade mediúnica muito privilegiada, que poucos na terra tiveram. Eles conheciam e entendiam o que acontecia no mundo espiritual. Então, para eles, Jesus não precisava falar em comparações. Eles entendiam tudo, mas as pessoas não. As pessoas daquela época vinham da cultura de Maomé, de Moisés e dos antigos profetas, que inclusive uma das leis que era vivida naquela época, que era proibido mexer com os mortos. Ou seja, era proibido que existisse ali manifestações mediúnicas. Como não tinha outra maneira de educar e controlar um povo ainda ignorante daquela época, a pena para quem desrespeitasse a lei era a morte. Nossa, mas Moisés era tão mau? Não, não era. Era a maneira que tinha para que se aplicasse uma lei naquela época. Mas as pessoas não eram culpadas, porque isso é mediunidade, é natural do ser humano. Todos nós, todo ser humano é dotado da mediunidade. E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não compreendiam aquilo, nem sabiam o que era mediunidade, mas tinha a mediunidade. E então, sempre alguns espíritos, algumas forças manifestavam naquelas pessoas e a lei era cumprida. Olha para você ver. Então, as pessoas vieram com esse conceito até a época de Jesus. É por isso que Jesus disse no Evangelho, já que eu estudo o Evangelho, né? As leis de Moisés e dos outros profetas valeram até a época de João Batista. A partir daí, João Batista estava anunciando as boas notícias. Eram outras verdades. Porque, na verdade, a gente fala, eram outras verdades. Quer dizer, então, que na época de Moisés aquilo não era verdade? Era verdade para aquela época, para o povo daquela época. O mundo se transforma. Tudo muda o tempo todo. Tudo está em evolução. Quando chegou na época de João Batista, que ele estava anunciando as boas notícias, que era a participação de Jesus em meio aos encarnados, já eram as boas notícias, era uma outra época. Viriam ali novos ensinamentos, porque as pessoas estão evoluindo, os pontos de vista estão sendo alterados, e novos ensinamentos estão chegando constantemente no Evangelho. Jesus não ensinou isso, porque até hoje já existe uma certa dificuldade para se compreender como é a natureza e a consciência de um espírito. Jesus é um espírito tão grandioso, tão evoluído, tão competente, que quando ele esteve encarnado aqui na Terra, foi apenas uma pequena fração da sua consciência. Esteve encarnado, foi um ser humano, um encarnado que foi batizado por Jesus. Mas aquele espírito era Sananda, que ao mesmo tempo, devido à sua grande evolução, ao mesmo tempo em que estava encarnado aqui na Terra, estava executando as suas tarefas como Sananda Kumara, né, na condição de um Deus nos mundos espirituais. Então, o que? É uma verdade
que até então não existia, mas sempre existiu. Está chegando agora para nós, porque estamos agora iniciando então uma nova fase, uma nova era. Como nós sempre falamos, tudo muda o tempo todo. Tudo está em constante transformação, até mesmo a nossa ciência. Há pouco tempo atrás, acreditávamos que a Terra era o centro do universo, antes que a Terra era plana. Olha, vocês veem, então isso era uma verdade. O que era ensinado nas escolas é que o Sol e as estrelas, tudo que existia, circulava em torno da Terra. Hoje já sabemos que não é assim, é bem diferente daquilo. A verdade hoje é diferente daquela verdade de antigamente. E quantas outras verdades surgirão no futuro? Quantas outras coisas que nós acreditamos que hoje é pleno, que hoje é pétreo, que no futuro não é mais, estávamos enganados. Então, para não estender demais essa nossa participação, nós já vamos dar por encerrado os nossos trabalhos. E é isso que eu quero dizer. Se nós estamos falando, é de estudo. Isso é estudo do aprendizado e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos lendo, interpretando e somando aquilo que nós estamos praticando, que é o mediunismo, que é o espiritismo, o que é a espiritualidade, que os mentores nos ensinam. Nós vamos somando com aquilo que Jesus tentou ensinar para a humanidade. E assim nós vamos formando a nossa cultura, a cultura do luz universal, mas baseado nas verdades, pelo menos as verdades que a espiritualidade nos permitem nos dias de hoje, para que no futuro venham outras verdades que sejam justas e necessárias para os nossos descendentes.